E Abraão agora chega no Egito. Lembre-se que no episódio anterior ele pede para Sara mentir. Ele fala: olha, Sara, o costume aqui dos egípcios é que se eles verem uma mulher bonita igual você, o faraó tem a prioridade de se casar. E se essa mulher for casada, o faraó manda matar o marido, para que ela fique viúva e assim ela não tenha nenhum empecilho para se casar com ele. Então você, por favor, né? Você precisa dizer que você é minha irmã, Sara. Sara, você é minha irmã, eu sou teu irmão. E dessa maneira o faraó vai ver você bonitona desse jeito, vai querer casar com você, mas não vai me matar e eu vou permanecer vivo. Assim a promessa... Cara, não dá para entender. A promessa era que Abraão e Sara seriam pais de uma grande nação. Essa é a promessa que esse cara aqui, o maligno, fez. Ele fez essa promessa. Por isso que não dá, que você precisa entender que não foi o pai. Não foi o pai. Já pensou se fosse o pai que tivesse feito a promessa e agora Abraão tivesse que estar mentindo para comer, para não morrer de fome? Então não foi o pai que fez a promessa. Foi esse cara aqui, o maligno, que fez a promessa para Abraão. Ele seria, nossa, pai de uma imensidão de gente. E que sua descendência seria gigantesca. E agora Abraão está ali tendo que mentir para não morrer de fome. E pior, ele vai deixar que outro homem pegue a sua mulher, case-se com a sua mulher, durma com a sua mulher, para que ele possa viver. Se vê, é uma coisa assim, ridícula, de uma sujeira nojenta que Abraão está fazendo com a sua esposa. Infelizmente, além da mentira, ele vai cometer adultério, permitir que a sua mulher cometa adultério, violando um outro mandamento do Pai, do Criador. Então, só aqui você já tem como detectar qual é a voz, qual é o Deus que Abraão ouviu e está servindo. Se você não conseguir detectar, aí eu vou continuar insistindo com você que você abra os seus ouvidos espirituais, porque realmente a tua mente está muito cauterizada. Mas que bom que você está até aqui, eu espero que fique até o final. Por favor, diga-lhes, aqui ó, vieram, esta é a esposa dele, e eles me matarão, mas eles te deixarão viver. Por favor, diga-lhes que és a minha irmã, para que nada de mal aconteça comigo, por tua causa, e viverei por causa de ti. Mentira que Abraão pediu para Sara falar. E se passou que quando Abraão chegou no Egito, os egípcios repararam que a mulher era muito formosa. Os príncipes de Faraó a viram também e a recomendaram para Faraó. Faraó, o negócio é o seguinte, chegou a mulher aqui, ó, que ó, Faraó, ela é linda, maravilhosa. E nós já tiramos as informações, já levantamos a ficha toda dela. Ela é solteira, Faraó, ela é solteira. E o irmão dela, Abraão, está junto. Então, Faraó, é tua. Se você não quiser, daí nós vamos ver quem vai ficar com ela. E então eles já falaram para Faraó, repararam, e eles recomendaram para Faraó. E a mulher foi levada até a casa de Faraó. E ele tratou a Abraão bem. Olha aqui, ó. O que Abraão falou para Sara fazer deu certo. A mentira está dando certo. Porque o faraó agora vai tratar Abraão com muita, mas muita honra. Porque agora Abraão é o irmão de Sara. Ele não é o marido. Se ele fosse marido de Sara, automaticamente ele já estaria morto. E aí? Que o Deus deste século, deste mundo, desse cara aqui, o maligno, iria fazer? Ia ter que levantar outro para enganar você. O pai Abraão estaria morto. Mas a mentira aqui está dando certo e o faraó acreditou na mentira. E ele tratou bem Abraão por causa de Sara. Por causa de Sara. E aí o faraó falou para os servos dele, ó, pega ovelhas. Isso, pega lá.
pega mais, pega 100, 200 ovelhas e dá para Abraão, como dote. Daí, bois, pega vários bois também, bois, vacas, pega os melhores, não pega os mais magros, pega os bem gordão e dá para Abraão também como dote. Abraão só por aqui, opa, maravilha! E aí pega os jumentos também, pega vários jumentos, servos, eu quero que vocês escolham servos machos e servas fêmeas, jumentas e camelos, jumentos e camelos. Então vocês vão separar os servos e servas, machos e fêmeas, camelos e jumentas e vão dar tudo para Abraão. É o dote por Sara. Abraão, nossa, ficou show, ele já tinha entrado bem de vida, agora estava melhor ainda com todos esses presentes que o faraó estava dando, baseado na mentira suja, safada que ele estava contando. Mas, agora, o Deus de Abraão, né? O Deus de Abraão, né? Que na tua Bíblia está aí escrito Deus, né? Porque foi digitado no papel Deus depois da impressão da Bíblia, como eu já expliquei no vídeo anterior. Esse título Deus passou a existir a partir do momento da criação da Igreja Católica. Antes eram outros títulos, mas aqui na tua Bíblia com certeza está escrito Deus. E Deus se irritou. Deus de Abraão, esse cara aqui, ó, o chifrudo, Deus de Abraão, que falou com ele, que apareceu para ele, se irritou com o faraó. E o que você está fazendo, faraó, em sua casa, com grandes pragas, por causa de Sara, esposa de Abraão? Ou seja, mandou pragas, mandou doença lá para casa do faraó. Cara, o faraó não tinha culpa. A mentira era de Abraão. Abraão contou a mentira para se safar e agora a casa do faraó estava sendo prejudicada com doenças, com pragas, por causa da mentira de Abraão. Você vê, e Abraão nada boa, com seus bois, jumentos, bezerros e servos e servas e tudo mais, que ele tinha ganhado ovelhas, né? E aí Faraó chamou Abraão. O Faraó chamou Abraão. O Faraó estava lá já quase que dormindo com a Sara, já quase que fazendo as coisas com a Sara. E aí o cara aqui, o Deus de Abraão, né? Aparece pro Faraó, fala com o Faraó e pronto, acaba o clima total do Faraó. Não teve mais clima, não pode fazer nada com a Sara. E aí o Faraó chamou Abraão e disse: o que é isto que tu fizeste a mim? Que vergonha, hein, Abraão? Que safadeza nojenta, hein, Abraão? Esse é o pai da fé? É esse o pai da fé que você ama? É esse cara, esse lixo de Abraão que você idolatra, que o teu pastor, tua pastora, o teu líder fala tão bem? Talvez é porque você não viu esse lado dele, né? Não entendeu dessa maneira esse lado dele. E aqui o faraó chama ele e descasca. Abraão, o que é isso que tu fizeste a mim? Por que tu não me contaste que ela era a tua esposa, Abraão? Por que você mentiu? Por que tu dizes ela é minha irmã? Você mentiu. Dessa forma eu poderia tê-la tomado erradamente para mim como minha esposa. Agora, portanto, veja sua esposa, tome sua esposa e vá embora, suma daqui, você, tua esposa, toda essa turma aí, suma daqui, não quero mais ver a tua cara, Abraão. Mentiroso, safado, ladrão, sem vergonha. Não sei se o faraó falou isso, mas eu teria falado como estou falando aqui, porque esse é o caráter de Abraão, é esse caráter sujo, nojento que ele tem. Por quê? Porque o Deus dele, esse cara aqui, é assassino, sanguinário, veio para matar, roubar, destruir, é o pai da mentira, é ladrão, salteador, enfim, tudo que se possa imaginar de ruim, o Deus dele é. E agora Abraão está herdando todos esses adjetivos do seu Deus. Nunca que o verdadeiro Criador dos céus e da terra permitiria que isso acontecesse, deixaria isto acontecer. E mesmo que acontecesse, você acha que o verdadeiro Criador dos céus e da terra iria
pactuar com a mentira de Abraão? Porque é o que aconteceu aqui. Abraão criou uma mentira descarada, nojenta, colocou a casa do faraó em risco e o seu Deus puniu o faraó, livrou Abraão, manteve os bens que Abraão ganhou, não precisou Abraão pedir perdão, desculpa, nada. Você consegue entender? Você consegue entender que tipo de malandragem foi essa? E Abraão saiu tranquilinho. Saiu com uma vergonha, né? Mas não tem vergonha, não sem vergonha, safado. Saiu com essa humilhação temporária do lado do faraó, mas o faraó mandou que ele se sumisse dali. E Faraó ordenou aos seus homens para o mandarem embora, juntamente com a sua esposa e com tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha. E Abraão se foi subindo do Egito, ele e sua esposa, com tudo que ele possuía, e Ló com ele rumo ao sol. E Abraão era muito rico em rebanho, em prata e ouro. Claro, com esse golpe que ele deu, ele ficou mais rico ainda. E outro golpe safado e sujo de Abraão que você jamais percebeu é que o dote era dado ao pai da noiva. Ou seja, todos aqueles bois, jumentos, servos, servas ali seriam de Ló, porque Ló era o irmão de Sara. Não Abraão. Abraão não era irmão de Sara, Abraão era marido de Sara. Quem era o irmão era Ló. Mas Abraão se passou por irmão e pegou tudo para ele. Mas isso, ele já sacaneou também o Ló ali, aproveitou, sacaneou o faraó, sacaneou Ló, saiu bem de vida. A mulher dele não foi tocada porque o seu Deus corrupto, maligno aqui não deixou. E Abraão agora saiu mais rico do que já era. E Abraão era muito rico em rebanho, prata e ouro. E ele continuou sua jornada do sul até Beitel, rumo ao lugar onde sua tenda tinha estado no início, lá no início, no alto da montanha, rumo ao local do altar, onde ele tinha feito no princípio. E ali Abraão voltou para aquele lugar do altar e ele continuou invocando seu Deus. Esse cara aqui. É esse cara aqui que você adora quando você está reverenciando Abraão. É esse cara aqui, ó. É esse cara aqui que você adora. Porque Abraão é filho desse cara aqui, ó. Desse cara aqui. O Messias deixou bem claro. Tá aqui, ó. Vocês são filhos do diabo. E querem fazer a vontade dele. Então, Abraão jamais foi filho do Criador. Ele é filho desse cara aqui. Ele é a origem desse cara aqui. E você, quando vai no templo religioso, seu pastora, líder, na maior ignorância, ingenuidade, pega lá a Bíblia e começa a falar de Abraão, pai da fé, e adorar Abraão, exaltar Abraão, está exaltando um criminoso, um mentiroso, um ladrão, um safado sem vergonha que adorava esse cara aqui. E por tabela você está adorando esse cara aqui também. Então é muito sério mesmo. Você tem a oportunidade de quebrar essa maldição na sua vida. Depende única e exclusivamente de você, ó, abrir esses ouvidos espirituais. Sim, abrir os seus ouvidos espirituais. Dar ouvidos ao Espírito da verdade que o Pai está derramando sobre a sua vida. E eu oro que o Pai abra os seus ouvidos espirituais, derrame sobre sua vida o Espírito da verdade, para que você possa entender quem foi esse personagem. Você entendendo quem foi esse personagem e quem ele serviu, você vai conseguir entender quem serão os próximos personagens e quem eles vão servir. Sim, quem eles vão servir. Porque eles não vão servir outro, eles vão servir o mesmo que Abraão serviu.
Abraão começou, Isaac vai continuar, Jacó vai continuar, até Davi, Salomão e etc. Então, por esse motivo que você precisa abrir os teus ouvidos espirituais. Vamos para o próximo vídeo?